Oi, gente, tudo bem? Roberta Cirne aqui. E hoje eu tenho o prazer de trazer um livro que também faz parte do arcabouço de livros que eu considero fundamentais para trabalhar, principalmente no século XIX. Esse livro daqui, ele, assim, tem uma história legal. É um livro muito antigo que eu amo bastante e que é o Vida Social no Brasil nos meados do século XIX. Eu tenho essa edição super velhinha que eu amo demais, que ela é de 1964, certo? E ela comprei num sebo daqui da cidade também, como vocês podem ver, ela tá bem estropiadazinha. Eu tentei manter o mais possível, até coloquei uma lombadinha aqui nela de papel, porque ela já estava toda se soltando. E esse livro, ele é um livro de Gilberto Freire, né? E esse livro, ele é super interessante, porque ele foi um livro que foi escrito quando o Gilberto Freire foi para a Colômbia, né? Em 1922. Esse livro daqui, dizem que ele é o cerne, ele é a base do Casagrande Senzala. Porque foi a partir depois desse trabalho aqui que ele estava em Colômbia e ele fez o curso dele lá. E esse livro daqui foi digamos assim, foi como é que se chama? Foi a monografia de fim de curso dele, certo? E a partir daqui ele publicou esse livro e depois ele criou o Casagrande, Senzala e Sobrados e Mucambos. Lembrando que esse livro aqui é 1922, então ele tinha 22 anos, né? A gente tava vindo da faculdade, recém-saído da faculdade, Gilberto Freire. E esse livro daqui, ele tem muita coisa, muita informação legal, falando justamente meados do século XIX, que é onde eu baseei a minha história, em 1850, por aí. E ele fala dos usos e costumes das pessoas na época, né? Quase, assim, tudo isso aqui é prefácio do livro, né? Porque ele tem vários prefácios de acordo com a... Então, deixa eu ver, onde é que começa o livro? Calma. E o livro, ele começa... Olha, tudo isso daqui, gente, é prefácio. Olha quanto prefácio que esse livro tem. E esse livro, se eu não me engano, ele foi reeditado. Então, vocês encontram esse livro mais novinho. E ele é bom para vocês lerem antes de lerem em Casagrande Senzala. Por quê? Porque ele é mais simplificado, né? Então, aqui ele fala, por exemplo, sobre como as mulheres eram tratadas. Ele mostra, tem bastante ilustrações, né? Ele fala sobre as moças e as escravas, né? Também, como elas eram tratadas. Ele mostra também alguns, aqui por exemplo, Visconde de Araruama, algumas fotos e imagens raras, certo? E como as sinhazinhas eram tratadas e como a família se comportava na época. Por que que não era legal sorrir nas fotos, né? Tem muita coisa interessante. Porque as pessoas tiravam fotos onde elas não sorriam. Porque o riso, ele era dado como uma coisa que não era desejada numa foto. Também fala sobre as sinhazinhas que eram criadas dentro de casa, lendo apenas romances açucarados, e que elas geralmente casavam aos 14 anos, 13 anos, e morriam seus jovens, né, no parto às vezes. E também fala sobre as amas de leite, né, que elas cuidavam das sinhazinhas e cuidavam dos senhores de engenho, e elas eram às vezes retratadas, elas eram trazidas em imagens. Esse livro, ele tem muita informação legal. Foi desse livro daqui que eu também encontrei uma informação sobre os enterros de crianças, como eram feitos os enterros de crianças, que morria bastante, né, no século XIX, porque não havia nenhuma vacina, não havia nenhum remédio, e qualquer gripe a criança já morria. Então o que eles faziam? Eles enterravam as crianças vestidas de anjo. Às vezes as crianças, elas participavam de procissões em vida, onde elas tinham as roupinhas de anjo dela, que elas vestiam na procissão, e quando elas morriam por acaso de alguma doença, elas eram enterradas com essas roupas de anjo, com asas e tudo, inclusive com purpurina no rosto. Se elas não tivessem cabelo suficientes, eram colocados cachos artificiais.
Então essa era uma técnica, era uma prática funeral que eu descobri através desse livro, né? Que eu achei bastante interessante. Eu até usei no primeiro esboço da minha história do Sombras do Recife, que ia ser um HQ. Eu usei essa história, eu achei bastante interessante, né? Que tinha falando a respeito disso, né? Aqui também fala sobre os sobrados magros, um pouco sobre os sobrados magros. Então esse aqui é um livro, digamos assim, que é uma base do que Gilberto Freire viria a ser, viria a trazer num futuro, né? Quando ele se tornou mais estudado, mais letrado. Esse aqui é o livro do jovem Gilberto Freire. Então, se você quer conhecer Gilberto Freire na sua juventude, na sua mocidade e na sua história primeira, digamos assim, na base dos seus livros mais famosos, você tem que ler esse livro daqui. Eu acho que você encontra eles na livraria, né? Provavelmente nas livrarias online você deve encontrar, ou versões dele mais barata, assim, você pode encontrar ou nessa edição de 1964, ou na edição mais moderna, na estante virtual também. Esse aqui eu comprei no sebo na rua daqui de Recife. Eu sempre encontro, assim, umas coisas legais quando eu vou dar umas voltas no sebo. Então, gente, esse livro eu preciso trazer para vocês porque ele é uma base também dos Sombras do Recife. Foi através dele que eu criei o procedimento, né? Como os personagens se comportavam no século XIX. Isso é bem interessante. Também foi um dos primeiros livros da minha coleção. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje a respeito desse livro. E que, assim, vocês compartilhem, vocês vão nas nossas redes sociais. O Sombras do Recife, ele tem Instagram, ele tem página no Facebook. A gente tem o Twitter, que é @robcirne, que é o meu Twitter pessoal, que eu transformei em Twitter do Sombras do Recife, mas que funciona a pleno vapor também. E nessas redes sociais eu coloco coisas diferenciadas. Então vocês podem curtir aqui o vídeo no Instagram, no IGTV. Vocês podem me seguir no Instagram, e no Instagram vai ter postagens sobre assombrações, sobre histórias de leitores. Vocês podem me mandar a sua história de assombração, que eu vou ter o maior prazer de publicar. Vocês podem mandar pelo direct do Instagram, vocês podem me mandar pelo inbox do Facebook. Eu vou ter sempre o prazer de falar com vocês, porque o meu trabalho é esse. Eu gosto muito do que eu faço e eu faço questão de trazer sempre alguma novidade para vocês. Então é isso, gente. Se vocês puderem compartilhar, divulgar esse vídeo, curtir, seguir no YouTube também, eu vou agradecer demais. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Um beijo e até a próxima.